Salve, salve, rapaziada! WASP aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do método WASP de análise técnica. Como esse curso está sendo publicado gratuitamente no YouTube, eu vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, que ajuda muito, muito mesmo o canal. Comenta se você está gostando da qualidade desse conteúdo, ou a sua opinião sobre algo que for dito aqui. Comenta qualquer coisa. E se você puder, envie esse vídeo para algum amigo seu que vai fazer bom uso desse conhecimento. Fechou? O tema da aula de hoje, rapaziada, é Fibonacci, que é uma temática bastante controversa dentro do universo de trading, mas que foi completamente abraçada, né, dentro da análise técnica clássica. E a gente vai destrinchar tudo aquilo que é relevante destrinchar sobre Fibonacci, beleza? Então a gente vai iniciar pela origem. E Fibonacci, a sequência numérica de Fibonacci, é uma sequência numérica, né? E essa sequência numérica ela funciona assim, onde os dois primeiros números, a soma dos dois primeiros números, resulta no terceiro número. Então, 1 mais 1 igual a 2, tá? A sequência disso é 1 mais 2 é igual a 3, e assim por diante. 2 mais 3 é igual a 5, e assim por diante, tá? Essa sequência numérica ela foi descoberta por um sujeito chamado Leonardo de Pisa, lá em 1200. Tá? Ele era um matemático italiano e em 1200, durante uma publicação com um problema de matemática que envolvia o ciclo de reprodução dos coelhos, ele descobriu essa sequência numérica. Dentro do mercado financeiro, quem fez a introdução do uso de Fibonacci dentro do mercado financeiro foi um sujeito chamado Ralph Nelson Elliott. Ralph Nelson Elliott, lá pelos anos 30, criador da teoria das ondas de Elliott, ele introduziu a utilização de Fibonacci dentro da análise técnica. De lá para cá, muita coisa mudou. Elliott trabalhava Fibonacci utilizando a Fibo de 3 pontas. Hoje, o standard é utilizar a ferramenta de preço Fibonacci, tá? Mas a essência da coisa continua sendo muito parecida. Por que Fibonacci funciona? Tá? Funciona sempre? Aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Fibonacci tem ali uma aura que é uma aura quase mística. Por que isso acontece? Porque a sequência de Fibonacci ela aparece em vários pontos aleatórios. Na sequência de pétalas de flores, no formato da nossa Via Láctea, no ciclo de reprodução dos coelhos. Muita coisa do nosso universo respeita a sequência de Fibonacci, tá? Então tem essa aura mística. Agora, funciona dentro do mercado financeiro por razões místicas? Não. Funciona do mesmo modo que qualquer outro parâmetro, qualquer outra referência no mercado funciona, porque tem muita gente olhando para o mesmo patamar de preço. É uma profecia autorrealizável. Então, Fibonacci não é mais importante ou mais eficiente que qualquer outro patamar de preço, qualquer outro suporte, qualquer outra resistência, qualquer outra região de interesse. Perfeito? Funciona sempre? Absolutamente não. E esse é, inclusive, o grande erro de quem usa Fibonacci, né? De um modo errado, com uma mentalidade errada. Porque a pessoa julga que se, por exemplo, o pivô foi ativado, o preço ele tem a obrigação de ir num determinado patamar de preço. E o preço não tem obrigação nenhuma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui mesmo, tá? Índice futuro no dia 27 de fevereiro, tá? A gente vai trabalhar com o espelhamento dessa correção. Vamos trabalhar com o espelhamento dessa correção, traçando Fibo da mínima do candle 69 com a máxima do candle 85. Eu vou fazer a projeção de Fibonacci para baixo. Então, nesse caso, eu pego a minha ferramenta de preço Fibonacci, pego aqui da mínima da 69 com a máxima da 85, e aqui a gente tem o que, rapaziada? Esse aqui é o primeiro alvo de Fibo, segundo alvo de Fibo e terceiro alvo de Fibo. Repara que ele toca o primeiro alvo, passa um pouquinho, faz uma correção, volta e toca aqui o segundo alvo, tá? Muito bacana, funcionou, legal. Agora,
Eu poderia chegar na mesma conclusão ou numa conclusão semelhante utilizando outra referência? Poderia. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou apagar essa fibo. E se eu trabalho, por exemplo, com um canal? Então, eu traço a linha de tendência do canal usando essa máxima e essa máxima aqui, a máxima do candle 652 e a máxima do candle 85 para fazer a linha de tendência do canal. E eu coloco a linha de retorno do canal na 69, na mínima da 69. Vamos dar uma olhada. Pego daqui para cá, ó. Daqui para cá, mais ou menos. Linha de retorno do canal. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Tocou exatamente na linha de retorno do canal, tá? Poderia chegar nessa conclusão de outro modo? Provavelmente sim. Se eu olhar ali para trás, provavelmente vai ter algum tipo de suporte para cá que eu possa utilizar, tá? Fibonacci não é mais importante do que qualquer outra referência que você use. Seja a referência de um canal, seja a referência de um suporte, de uma resistência e assim por diante, tá? Poxa, WASP, mas se Fibonacci funciona, canais funcionam, suportes e resistências funcionam, qual que eu vou utilizar? Qual que eu vou utilizar primeiro? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, de como tem que ser um bom raciocínio. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar essa mesma movimentação aqui, ó. Essa mesma movimentação, a gente tem o quê? A gente tem um impulso, correção para um novo impulso, tá? Isso aqui é um ciclo de mercado chamado canal amplo. Por que é um canal amplo? A gente tem características de um mercado dual, de um mercado que tem realmente dois lados, os dois lados estão conseguindo operar. A gente observa isso vendo que a correção acaba virando, consegue virar o TRIX. Então você percebe que essa correção da mínima da 69 com a máxima da 85, que vira esse TRIX, ela é diferente dessa correção da mínima da 55 com a máxima da 59, que não vira o TRIX. Então, essa correção da 55 com a 59 faz parte de um único swing. A correção da mínima da 69 com a máxima da 85, ela interrompe esse swing para corrigir ele, para daí retomar a movimentação de baixo, tá? Então, a gente tem essa correção que vira o TRIX, é uma correção profunda dentro dessa movimentação aqui, é uma correção que vem buscar retrações de Fibo desse swing de baixa, tá? É uma correção que vira as médias e é uma correção que permite a contraparte da tendência, no caso compradores, ganharem dinheiro. O sujeito que comprou um tique acima da máxima da 69 aqui, por exemplo, é um sujeito que conseguiu talvez 2-1 de risco-retorno, né? Ele conseguiu mais do que um scalp de 1-1. Ele conseguiu até um 2-1 de risco-retorno. Isso torna esse cenário um cenário do quê? Um cenário de canal amplo. Nesse caso aqui em específico, a gente teve essa formaçãozinha, que é a formaçãozinha de uma wedge barra deriva, onde normalmente eu acabo traçando a Fibo dessa mínima com a máxima da deriva. Então, se eu pego essa movimentação aqui e traço nessa deriva, a gente acaba vindo buscar a região do 61.8, e se eu traço no swing todo, até ali a máxima da 52, a gente veio buscar muito próximo da região de 50%, tá? 50% com a média de 50, com essa resistência minoritária anterior. Perfeito? Se eu faço essa venda aqui, vamos imaginar que eu fiz essa venda aqui, ó, eu vou lá, coloco o meu stop um pouco para cima, talvez um candle médio para cima, 250, 300 pontos. Por aqui, meu stop. O que é o esperado, o comportamento médio esperado de um canal amplo? É que, minimamente, o preço venha um tique abaixo da mínima anterior. Ou seja, no mínimo, um tique abaixo da mínima da 69. É isso que a gente espera do comportamento do mercado, tá?
E aí a gente vai partir para a escolha do nosso alvo com base no quê? Com base na nossa relação de risco-retorno. Não em cima da ideia de tentar cravar o fundo ou ter uma previsão milimétrica do que vai acontecer no mercado. Isso é uma ilusão. A gente tem que manter o pé no chão e trabalhar para fazer o quê? Dinheiro, né? Colocar o dinheiro no bolso. Então a gente vai trabalhar com uma relação de risco-retorno. A gente quer o quê? Para um trade longo, a gente espera acima, né, igual ou acima de 2:1 de risco-retorno. Para um scalp, 1:1 de risco-retorno. Nesse caso, um trade longo, a gente espera algo acima de 2:1. 2:1 ou acima, tá ótimo. Então, nesse caso, se eu tenho a obrigação de vir abaixo dessa mínima para que isso aqui seja de fato um canal amplo de baixa, numa tendência de baixa, se eu vou vir abaixo da mínima desse 69, qual que vai ser o meu alvo? A primeira referência que eu tiver que me pague pelo menos 2:1. Então eu venho e posso, por exemplo, traçar a Fibo aqui. Aliás, vamos traçar o canal antes. Traço o meu canal aqui, ó, dessa máxima com a máxima da 85, posiciono a linha de retorno do canal na mínima da 69. Se eu fiz a minha venda por aqui, coloquei um stop de uns 250, 300 pontos aqui para cima, tá? Isso aqui é o tamanho do meu risco. Isso aqui é o que eu estou arriscando. Vamos imaginar que eu estou arriscando talvez R$100 nessa operação, tá? Eu vou procurar a primeira referência abaixo da mínima da 69 que me pague pelo menos R$200. Qual que é a primeira referência que eu tenho aqui? Nesse primeiro momento é o canal. Então eu jogo na mínima desse canal. E aí eu olho essa discrepância. Pô, eu estou arriscando R$100 e aqui eu estou ganhando pelo menos uns R$300. Tá ótimo. E aí você vai lá e coloca o teu alvo ali no fundo do canal. Poxa, Wasp, mas e se ele for mais? Tudo bem. A gente não está na indústria de prever o futuro. A gente está na indústria de colocar dinheiro no bolso tirando proveito de assimetrias. Perfeito? Então, é assim que você tem que conduzir o raciocínio, não partindo da premissa de que Fibo vai sempre funcionar e vai sempre ser preciso e é a ferramenta mais importante, porque não é. Todas elas são igualmente importantes e o fator que vai fazer você ser lucrativo de fato é você conseguir estruturar, gerir as suas posições com base na ideia entre risco, retorno e probabilidade. Perfeito? Então a gente entendeu qual que é o grande erro de quem usa Fibonacci, de achar que o mercado vai se curvar, vai obedecer Fibonacci o tempo todo e Fibonacci é a coisa mais importante. E sabemos que não é. Aqui a gente vai entender o que nós vamos aprender nessa aula. Essa vai ser uma aula um pouco mais longa do que o normal, um pouco mais maçante do que o normal, mas é uma aula muito importante. A gente vai aprender aqui quatro usos de Fibonacci, tá? Esses 4 usos são universais? Não, são os 4 usos, as 4 funções que eu utilizo de Fibonacci, tá? Fibonacci existem, quiçá, infinitos modos de utilizar. Então eu vou ensinar os 4 que eu utilizo de fato, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente vai entender são as retrações de Fibo. Então, nesse caso, você vai ter uma pernada de alta. Essa pernada de alta vai corrigir. E a retração de Fibo vai ser para determinar o quão profunda é essa correção. Esse é o uso das retrações de Fibonacci. Também vai te dar ali regiões que podem ser utilizadas para você entrar a favor da tendência, né? Montar uma posição ali. Tranquilo? O segundo ponto que a gente vai aprender são as projeções de pivô de Fibo. A projeção de pivô de Fibonacci, que nesse caso é quando a gente tem o primeiro movimento de uma tendência, que forma uma onda, eventualmente a gente rompe aqui a cabeça do pivô, e a gente vai aprender a utilizar as projeções com base nesse movimento para entender o tamanho da tendência toda.
Então aqui você vai ter o primeiro alvo, o segundo alvo, um pouco mais lá para cima o terceiro alvo, e normalmente as projeções de fibo vão te dar o tamanho total da tendência, tá? O terceiro uso é o uso do espelhamento de fibo, né? O espelhamento de fibo é o modo de projeção que eu mais utilizo dentro do intraday, porque ele costuma te dar o tamanho da próxima pernada, ao invés do tamanho da tendência toda, tá? E aí você não precisa ficar aguentando correções contra você, perfeito? Então, o espelhamento, a gente vai utilizar exatamente a mesma dinâmica das projeções de fibo, entretanto, ao invés de utilizar toda essa primeira perna para fazer a projeção, a gente vai utilizar somente esta correção aqui para fazer o espelhamento de fibo. Ele vai te dar alvos mais curtos, mas que normalmente ele vai reto até esses alvos, tá? E por fim, o quarto e último uso que eu tenho para Fibonacci é o que eu chamo de antifibo. Tá? Antifibo é basicamente você utilizar uma projeção de fibo na correção. Então você vai ter uma breve correçãozinha aqui, você vai acabar fazendo uma projeção com base nessa breve correçãozinha, vai projetar isso aqui para baixo, e você vai ver se os alvos dessa mini projeção vão confluir com retrações de fibo, e isso te ajuda a encontrar uma região onde você pode fazer uma compra na expectativa de ter uma continuidade nessa tendência. Tá? Esses são os 4 tipos de Fibonacci, os 4 usos de Fibonacci que a gente vai aprender nessa aula. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar, rapaziada, com as retrações de Fibonacci. As retrações de Fibo, elas vão dar para a gente níveis de suportes e resistências naturais que tendem a segurar o preço durante uma tendência. Tá? Segura o preço para ter uma retomada da tendência. Quais são os principais níveis? São os níveis de 38,2, 50% que não é um nível de Fibo, mas que foi abraçado como estándar pela análise técnica, o nível de 61,8% de Fibo e o nível de 78,6% de Fibo. Tá? Esse nível de 78,6 ele é menos relevante, menos comum. Não é todo mundo que utiliza. Mas é também um número que compõe a sequência de Fibo, e eu gosto muito porque a gente pode utilizar ele para colocar o stop atrás. Então, se você faz uma venda no 61,8, você pode colocar o teu stop atrás do 78,6, que você vai ter um nível de proteção adicional ao seu stop. Tranquilo? E aqui a gente tem como traçar, né, ferramenta de preço do profit, traçar contra a tendência e quando traçar. Para fazer tudo isso, a gente vai precisar vir para o gráfico aqui e a gente vai trabalhar isso aqui com um desenho primeiramente. Então aqui a gente tem, ó, vamos entender o seguinte. Primeiro, a gente vai ter a diferença entre uma short e uma linha de tendência quebrada. Tá? Nesse caso, eu estou desenhando uma única perna. Essa única perna, ela teve uma short que quebrou, que foi quebrada. Esse aqui é o cenário que a gente vai utilizar a retração de Fibo, quando uma short ela é rompida. Lembrando, short a gente traça ligando mínima de candle com mínima de candle, passo que linha de tendência a gente traça ligando fundos com fundos. Tá? Isso vai dar para a gente as retrações de Fibo, que vão ser quais? As retrações de 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Vocês vão reparar o seguinte, vocês vão reparar que eu tracei esses níveis do 38, 50, 61, 78 de cima para baixo, ou seja, esse de cima é o 38,2, esse de baixo é o 78,6. Por quê? Porque a gente vai traçar Fibo no sentido contrário do movimento. Então, se o movimento é um movimento de alta, eu sempre vou traçar Fibo de cima para baixo, dessa máxima até essa mínima aqui. Por que isso? Pensa comigo. Se eu tenho esse movimento todo ele corresponde a
100%. E se eu fosse retrair 100% desse movimento, ele tem que retrair tudo isso. Correto? Se ele vai retrair 50% desse movimento, ele vai retrair até essa metade. Ou seja, se ele vai retrair 38,2, é de cima para baixo que a gente conta. Tranquilo? Então, a gente sempre vai traçar a FIBO no sentido contrário do movimento, para encontrar as retrações, depois da quebra de uma short. E por que é uma short e não uma linha de tendência? Quando você tem uma linha de tendência aqui, ó, que tem topos e fundos muito visíveis, o que vai acontecer normalmente com a quebra de uma linha de tendência é que você já não vai mais ter uma continuidade da movimentação. Você vai ter muito provavelmente algum formato de reversão, tá? Então você vai ter a quebra da linha de tendência, uma tentativa de retomada que pode falhar, para o mercado virar. Então você tem que ficar muito atento a isso, porque você pode acabar armadilhado comprando alto dentro de uma reversão. E aí o mercado acaba virando para baixo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos no preço, para a gente conseguir entender legal aqui, ó. Aqui o que eu tenho? Olha essa movimentação da mínima da 42 com a máxima da 54. Eu posso muito bem traçar uma short aqui, né? Aqui eu tenho uma short que eu posso traçar, eu vou colocar ela em branco para ficar mais fácil a visualização. Houve um rompimento dessa short. Nesse caso, eu posso traçar a minha FIBO dessa máxima com essa mínima. Então, eu vou traçar de cima para baixo, já que é um movimento de alta. Pego a minha FIBO, pego aqui de cima para baixo, traço, e a gente percebe que o mercado ele veio buscar exatamente ali a região do 50%. Ele é sempre tão preciso assim? Não, nem sempre ele é tão preciso. Mas, dessa vez, ele foi, tá? Você poderia ter feito essa compra nessa região de 50%, colocado talvez o seu stop abaixo desse fundo, que também estaria abaixo do 61,8. Ficou desconfortável com essa compra? Não tem problema, você vai ter outras oportunidades de entrada aqui para frente, ó, com o 7,9, que vem buscar esses topinhos anteriores, que eram uma região de resistência minoritária, agora que foi rompido, se torna uma região de suporte, e a gente sabe que numa tendência de alta, os suportes tendem a ser respeitados, então você poderia comprar essa 7,9 e deixar o mercado andar, caso você tivesse desconfortável para comprar a 67 e a 70, tá? Aqui, esse foi o exemplo da short. Vamos tentar encontrar um exemplo de uma linha de tendência que foi rompida, e daí a gente acaba tendo ali um... Ah, esse aqui não ficou tão legal. Vou pegar um exemplo visual aqui, ó. Aqui o que a gente tem, rapaziada? Vamos observar que a gente teve uma linha de tendência aqui, ligando fundos com fundos. Então, eu estou ligando esses fundos principais, né? Aqui e aqui. Percebe que ele já é diferente da short. Ele já é diferente da short, né? Quando você tem a quebra dessa linha de tendência, ele quebra a linha de tendência, vem abaixo das médias aqui, você está tendo uma mudança no comportamento desse preço, tá? E aí, normalmente, isso vai levar a uma reversão. Nesse caso, o que a gente teve? O mercado quebra a linha de tendência, faz uma tentativa de retomada que falha. Nesse caso, essa tentativa de retomada foi até um topinho mais alto, tá? Isso aqui, dentro da teoria de Allbrooks, dentro do Price Action de Allbrooks, tá? Seria chamado de Higher High MTR, seria uma Major Trend Reversal, uma reversão majoritária de tendência, tá? E aí, o mercado vira quebrando estrutura aqui embaixo, né? Dentro da análise técnica, isso aqui seria uma quebra de estrutura, porque a gente estava vendo topos e fundos cada vez mais altos, e aí ele vem, rompe esse fundo anterior, e agora a gente está vendo fundos cada vez mais baixos, perfeito?
Por isso a gente vai utilizar as retrações de Fibo majoritariamente quando a gente tiver o quê? Uma quebra de uma short e não de uma linha de tendência. Perfeito? Nesse caso, o que você tem? Aqui a gente poderia facilmente olhar para isso aqui como uma short. Rompeu essa short, eu posso traçar a minha Fibo dessa mínima com essa máxima, porque é uma movimentação de baixa. Se eu pego daqui para cá, traço, eu vou observar que o mercado vem buscar a região aqui do 61.8. Vem buscar essa regiãozinha do 61.8, tá? Poxa, WASP, mas não tocou exatamente o 61.8. Sim, porque o mercado ele não é uma matemática exata, né, rapaziada? A gente não deve esperar perfeccionismo do mercado financeiro, de renda variável, tá? Não é assim que funciona. Se fosse assim, o mercado seria fácil, mas ele não é, tá? Então, num cenário como esse, o que você poderia fazer, eu chamo isso aqui de entrar na falha, que é basicamente quando você vê esse candle 39 fechando com muita sombra na parte de cima, você vem e traz a tua venda para a máxima dessa 39. Coloca a venda na máxima da 39 aqui. Seu stop, você poderia jogar um stop padrão ou atrás desse 78.6 e deixa o mercado andar. E aí você trabalha isso aqui exatamente como qualquer outro canal amplo de baixa, tá? E aí o que você poderia fazer? Aqui você poderia pegar essa movimentação dessa máxima com essa máxima aqui e traçar um canal. Pum, daqui para cá, coloca aqui, traçou um canal. Outra possibilidade, poderia utilizar Fibo. Poderia traçar um espelhamento de Fibo dessa mínima com essa máxima e joga para baixo. Então, daqui para cá, aqui. Utilizando essa mínima com essa máxima, ele te daria esse primeiro alvo e depois este segundo alvo, tá? Poderia fazer o que também? Poderia olhar aqui para trás e procurar uma região de suporte ou de suporte que fizesse sentido. Que suporte que a gente tem? A gente tem esses topinhos anteriores aqui, ó. Esses topinhos anteriores, tá? WASP, qual que é o correto? Porque olhando aqui, o canal deu muito certo, né? O canal foi extremamente preciso aqui embaixo, ele teria sido a melhor venda possível, isso significa que toda vez eu vou utilizar o canal? Não, pô, de maneira alguma. Você vai seguir o mesmo raciocínio que eu falei para você, você vai pegar a primeira referência que te pagar mais do que 2 para 1. E tá ótimo, tá? Para um trade longo. Então aqui, ó, você teria vendido aqui, teu stop estaria mais ou menos aqui, até essa primeira região de interesse, que no caso foi o topo anterior ali, ó, teria pagado mais do que 2 para 1, talvez 2,5 para 1, 3 para 1. Coloca esse dinheiro no bolso, cara. Você arriscou R$100, está ganhando 300, coloca esse dinheiro no bolso, tá? De novo, a gente não está na indústria de ficar prevendo o futuro, a gente está na indústria de fazer dinheiro encontrando assimetrias no mercado. Ah, mas ele foi mais para baixo depois. Sim, ele foi mais para baixo depois. Você poderia fazer outra venda, né? Você teria realizado o lucro da sua venda aqui, aí você teve rompimento de uma short, traça a fibra de novo daqui para cá, pega a outra venda e vai. Tá? Só para constar, ó, teria como traçar aqui outra fibra. Ele vem buscar o quê? Veio buscar 2 vezes a região do 38.2, né? Lembrando, estou olhando para 66. 66, 69, 70. Veio buscar 3 vezes aqui essa região. Não quer vender a 66? Eu também não faria essa venda, eu acho uma venda ruim. A primeira não ficou legal. Aí você espera para ver o segundo teste. Essa 69 já fecha com muita sombra na parte de cima. Coloca a venda aqui na 70. Pum, pegou a venda, joga o stop para trás dos 50% de FIBO. Ou para trás das médias. E deixa o negócio andar. Aí que tipo de alvo você pode fazer? Agora você projeta isso aqui, ó.
daqui para cá, projeta isso aqui para baixo por fibo, ou o canal. Aí você vem, pega daqui para cá, ó, da mínima da 62 com a máxima da 66. Aqui. Olha onde que ele veio. Exatamente no terceiro alvo de fibo. Toda vez ele vem no terceiro alvo de fibo? Não, absolutamente não. Foi um mero acaso. Mas se você faz essa venda aqui, teu stop está mais ou menos por aqui, e o primeiro alvo de fibo está para cá, ó, ele já pagou mais do que 2 para 1, bolso. Fechou? Então é assim que a gente vai utilizar a retração de Fibonacci, rapaziada. Eu tenho que voltar aqui para o meu cronograma, porque eu tenho esse traço dentro de mim, um traço meio Zé Palestrinha, que tudo eu quero dar uma palestra, então eu tenho que sempre voltar aqui para o roteiro. Então a gente vai falar agora da projeção de Fibo. Para a gente conseguir falar da projeção de Fibo, a gente vai ter que entender como faz para traçar Fibo na mão e como a gente vai fazer para adicionar níveis de Fibo na nossa ferramenta lá do Profit, para não ficar precisando traçar na mão o tempo todo, tá bom? Então vamos entender aqui como que a gente faz o traçado na mão de Fibo, tá? Vamos pegar aqui, ó, uma Fibo para a gente traçar. Vamos pegar essa primeira Fibo aqui, ó, desta mínima com essa máxima. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou traçar minha Fibo, e aqui eu vou traçar a Fibo padrão, que ainda não tem alvos, tá? Então eu vou pegar minha Fibo padrão. Isso aqui é a Fibo normal, tá? Normalmente, a Fibo padrão, ela não vai ter o 78.6, mas eu deixo o meu 78.6 aqui. Então a gente vai adicionar daqui a pouco, tá? Então fica tranquilo. Como que a gente faz para encontrar alvos e projetar a Fibo traçando na mão? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender que a gente tem o impulso, correção, e isso aqui é a cabeça do pivô. Isso aqui é a cabeça do pivô. Quando este patamar de preço é rompido, o que a gente vai fazer é fazer a projeção. Essa projeção consiste no seguinte, pegar as retrações de Fibo do 38, do 50 e do 61 e colocar essas retrações na cabeça desse pivô. Mas a gente vai fazer isso não movendo a nossa Fibo, a gente vai fazer isso redimensionando a nossa Fibo. Então a gente vai aumentar a Fibo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha Fibo aqui, ó, e aumentando ela, aumentando a minha Fibo, não mexendo, aumentando. Eu venho, ó, e coloco a primeira retração na cabeça do pivô aqui. Então agora o meu 38.2 veio para a cabeça do pivô. Esse aqui é o primeiro alvo de Fibo. Ele equivale exatamente a 61.8%. Isso aqui equivale a 61.8% dessa distância aqui, ó, de toda essa pernada de referência. Então, se toda essa pernada de referência tem 1000 pontos, esse primeiro alvo de Fibo vai ter 618 pontos. Perfeito? Qual que é o segundo alvo de Fibo? Ora, é só eu pegar essa retração de 50% e colocar na cabeça do pivô por meio desse redimensionamento. Eu pego aqui, ó, redimensiono, coloco ali na cabeça do pivô. Esse aqui é o segundo alvo de Fibo, tá? Esse segundo alvo de Fibo, ele tem exatamente 100% de projeção. 100% de projeção dessa pernada de referência. Então, se essa pernada de referência aqui, ela tem 1000 pontos de índice, esse segundo alvo de Fibo tem também 1000 pontos de índice. Perfeito? E o terceiro alvo de Fibo? A gente pega o 61.8 e coloca... pega o 61.8 e coloca aqui na cabeça do pivô. Esse aqui é o terceiro alvo de Fibo. E esse terceiro alvo de Fibo, ele tem exatamente 161.8% o tamanho da pernada de referência. Então, se essa pernada de referência ela tem 1000 pontos de índice,
Esse terceiro alvo de FIBO tem 1.618 pontos de índice. Perfeito? É assim que a gente traça essa FIBO na mão. Agora, é muito mais prático você já ter os níveis de FIBO traçados, para você só colocar a FIBO e ele já te dá os alvos, exatamente no mesmo modo que eu faço aqui. Ó. Eu só pego, traço e ele imediatamente me dá ali, ó, primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. Como que a gente vai fazer para a sua Fibonacci ficar igual à minha? Você traça a FIBO aí de qualquer jeito, clica 2 vezes nela, ele vai abrir essa propriedades de preço Fibonacci, venha em níveis, e aqui você vai replicar exatamente como está a minha FIBO, tá? Adicionando o nível de 78,6 e adicionando também os níveis de menos 61,8, menos 100% e menos 161,8. Aí você vai clicar em definir como padrão, para que todas as vezes ele fique desse jeito. Você pode mudar a aparência da sua FIBO, tá? Do jeito que melhor lhe convir, e dar um OK. Fechou? É assim que a gente vai colocar os níveis corretos na FIBO. Agora voltando, agora sim a gente vai aprender sobre pivô, espelhamento e o anti-FIBO, tá? Conceito de pivô, vamos pegar aqui o dólar para trabalhar isso aqui. No dólar, o que a gente tem? Vamos começar aqui com um desenho, tá? Aqui, ó. Como que funciona o pivô? No pivô, você vai ter o primeiro movimento de uma tendência. Então, ele estava vindo numa tendência de baixa ou numa lateralidade, o que quer que seja. E aí, eventualmente, ele virou e a gente vai ter uma tendência de alta. Aqui você teve uma quebra de estrutura, tá? Fez uma retração. Isso aqui é a cabeça do pivô. Quando o mercado retoma a movimentação de alta, aqui, e rompe a cabeça do pivô, a gente ativa a projeção de FIBO. Essa projeção de FIBO ela vai levar em consideração a cabeça do pivô com essa mínima aqui, ó, ou seja, o movimento impulsivo. Ele vai te dar alvos muito longos. Esses alvos vão estar aqui para cima. Vai ser o alvo. Primeiro alvo, né, o 61,8, segundo alvo 100%, terceiro alvo 161,8. Normalmente, tá? Isso não é uma regra, assim como tudo em renda variável, mas normalmente a projeção de FIBO, de pivô de FIBO, vai te dar o quê? Vai te dar a tendência toda, tá? Então ele vai vir aqui e aí quando ele atinge esses patamares de preço, normalmente ele vai acabar virando, tá? O que acontece? Eu não uso a projeção de FIBO para operar. Tá? Eu uso a projeção de FIBO para entender o tamanho possível da tendência. Porque normalmente quando você faz aqui a projeção do pivô, envolve ele corrigir no meio do caminho. E ele pode corrigir profundamente antes de ir buscar o teu alvo. Tá? Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Vamos pegar ali, eu tinha visto um exemplo bacana para mostrar para vocês no final de janeiro. No final de janeiro, eu acho que era esse exemplo aqui, ó. Era esse exemplo aqui. Aqui nesse caso, rapaziada, eu tenho, né, uma quebra de estrutura. A gente está vendo topos e fundos mais baixos, eventualmente topo mais alto. Quebra de estrutura. Voltou para fazer correção. Quando ele rompe essa máxima aqui, ó, no dia seguinte, o que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando que ele está rompendo a cabeça do pivô e a projeção desse pivô seria uma projeção levando em consideração essa máxima com essa mínima aqui. E aí eu projeto para cima. Pego daqui para cá, ó, daqui para cá. E normalmente isso aqui vai te dar o quê? Vai te dar o tamanho da tendência. Repara que ele vem, busca esse primeiro alvo e aqui ele muda, né? Aqui você tem o quê? Ele estava numa tendência de alta, quebrou, se tornou uma lateralidade. Tá? Justamente no primeiro alvo
dessa projeção de pivô. Então, essa projeção, ela normalmente, cara, ela vai te dar a extensão, o tamanho dessa tendência, tá? A extensão, o tamanho dessa tendência. Agora, vamos falar, rapaziada, do... Opa, vou manter ele aqui, só que eu vou deixar ele em branco, para a gente entender que esse aqui é o pivô. A gente já volta nessa parte do gráfico. Agora vamos falar do conceito de espelhamento. Tá? O conceito de espelhamento, rapaziada, ele segue exatamente a mesma ideia do pivô. Então você vai ter o pivô aqui. E o pivô, ele acontece fazendo uma projeção com base nessa máxima, que é a cabeça do pivô, e dessa mínima. A mudança no espelhamento é o seguinte: ao invés da gente utilizar esse impulso como referência, a gente vai estar utilizando essa correção dessa máxima com essa mínima. Então, a gente vai traçar essa fibo de cima para baixo até a mínima dessa correção e a gente vai jogar os alvos ali para cima. E ele vai te dar o quê? Ele vai te dar alvos mais curtos do que o pivô de Fibonacci. Mas, normalmente, esse espelhamento ele vai te dar a extensão da próxima pernada. Então, repara o seguinte: pivô te dá a tendência toda, tá? O espelhamento, só a próxima perna. E aí, para mim, ao menos na minha visão, é mais interessante pegar apenas a próxima perna, que ele vai direto, e eu não tenho que aguentar uma correção profunda contra a minha posição, do que tentar pegar uma posição muito maior, que eu vou ter que ver o preço subindo 1.000 pontos de índice a meu favor e voltando 600 pontos, tá? É uma preferência minha. Então aqui, ó, entendemos isso? Vamos para o gráfico. Vamos entender aqui, ó, o que a gente pode fazer com essa ideia de espelhamento. Repara que a gente tem ainda, né, marcado aqui a fibo branca, que é a fibo do pivô. Mas observa, e se eu pego o espelhamento dessa máxima aqui com essa mínima e espelho para cima? O que será que ele dá para a gente? Peguei daqui para cá, ó. Opa! Olha o primeiro alvo. Acabou dando certo, né? Bem bacana. Mas imagina que eu perdi esse trade, acabei não fazendo esse trade, tá? Eu não estava na frente do gráfico ainda nessa hora. Só cheguei depois das 10 e aí eu estou vendo esse candle 14, 15, 16, 17 se formando. E aí eu penso no seguinte: eu vou fazer uma compra na máxima do candle 1, uma compra na máxima do candle 1, em confluência com essa média de 20 períodos aqui, jogo um stop de 200, 250 pontos para baixo e a gente vê. E aí eu posso trabalhar o meu espelhamento com base nessa máxima e nessa mínima. Vamos ver se ele foi? Pego daqui para cá, ó. Pum! Primeiro alvo, quase pagou o segundo alvo. Perfeito? Então, é assim que a gente acaba utilizando o espelhamento. E ele vai funcionar o tempo todo aqui, tá? O tempo todo não, mas ele funciona muito. Aqui, ó. Primeiro alvo, tá? Se eu pego da máxima desse 5,2 com a mínima desse 5,6, daqui para cá, ó. 5,6. Pum, primeiro alvo, depois foi até o terceiro alvo. Se eu pego da máxima dessa 65 com a mínima dessa 70, aqui, pum, primeiro alvo, quase o segundo alvo, tá? Então ele acaba te dando excelentes referências para você utilizar como alvo das suas operações. Perfeito? É assim que a gente faz o espelhamento. A maior parte dos alvos que eu utilizo são alvos de espelhamento ou alvos com base em risco-retorno. Eu estou buscando 2 vezes o que eu estou arriscando ali. Se eu estou arriscando R$ 1.500, R$ 2.000, ou estou arriscando R, que é a minha unidade de risco, para mim pode ser X dinheiro, mas para você pode ser outro Y dinheiro.
Estou arriscando R$50, WASP. Estou começando pequeno, não tem problema. Se você operar certinho com pouco dinheiro, logo você tem muito dinheiro. Se você opera errado com muito dinheiro, logo você terá pouco dinheiro. Perfeito? Não existe absolutamente nada mais meritocrático no mundo do que o mercado financeiro. Aqui você come o que você mata. Tranquilo? Agora, posso utilizar uma relação de risco-retorno como alvo. Posso utilizar espelhamento, posso utilizar canal, posso utilizar suportes e resistências. Eu não fico preso. Eu tenho que me adaptar ao mercado que eu estou vendo na minha frente, sem aquela ideia de que toda vez vai funcionar. Perfeito? Agora, rapaziada, vamos entender a antifibo. Tá? O que é a antifibo? A antifibo, rapaziada, ela é uma ideia... deixa eu pegar algum exemplo que tem aqui, ó. É aqui. Ela é uma ideia que vai ajudar a encontrar a retração com maior chance de segurar o preço. Então vamos pensar no seguinte modo. Se eu tenho um impulso, eu tenho um impulso aqui. Rompeu a short desse impulso, a gente vai ter uma correção numa das retrações de Fibo, muito provavelmente. Essa correção, algumas vezes ela é aguda e vem reta de uma vez só, mas na imensa maioria das vezes ela vai acabar formando algo como uma onda, um formato semelhante a uma onda. Tá? Por que isso acontece? Porque o mercado é fractal, rapaziada. Uma correção como essa aqui, que você está vendo no gráfico de 5 minutos, e é uma correção para a gente nos 5 minutos, se você descer para o gráfico de 5 segundos, que você pode conseguir aí no seu Profit apertando o 5, o S e Enter, você vai ver que essa movimentação é, na verdade, uma baita tendência de baixa no gráfico de 5 segundos. Tá? Se é uma tendência de baixa, ela vai estar sujeito às mesmas características de uma tendência, né? Incluindo trabalhar com espelhamento. Então, veja, se eu observo essa movimentação dentro da correção, eu posso fazer um espelhamento dessa mínima com essa máxima e jogar para baixo, de modo que eu tenha microalvos de Fibo aqui para baixo. Quando esses microalvos de Fibo coincidem com retrações anteriores dessa pernada maior, eu tenho uma métrica a mais, uma referência a mais de um lugar que talvez eu possa fazer uma compra, dependendo da circunstância. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse exemplo. Tá? Esse exemplo aqui não é o melhor exemplo do mundo, mas é o que tem. Vamos pensar nessa movimentação aqui, ó. A gente pode dizer que o mercado rompeu uma short daqui para cá. Me parece ainda mais uma short do que uma linha de tendência, as correções são muito rasas, tá? Rompeu, ou seja, ele vai buscar uma retração desse movimento aqui, ó, dessa máxima com essa mínima. Se eu traço essa retração aqui, a gente percebe que o mercado ele veio efetivamente buscar a região do 50%. Aqui, ó, o 50%. Tá? Mas na hora que esse mercado está vindo, como que eu vou saber se ele vai parar no 50, ou no 61, ou no 78? Primeiro, a gente nunca sabe. A gente tem indícios que nos levam a acreditar que algo, que X é mais provável do que Y. Saber, a gente de fato nunca sabe. Mas eu posso criar aqui, ó, formas de determinar o que é mais provável. Veja, nesse 50%, o que eu tenho nesse 50%? Opa, eu tenho a média de 200 períodos, eu tenho a VWAP do dia, eu tenho a média de 200 períodos, eu tenho suporte de topo anterior. Eu tinha muita coisa nesse 50, tá? Mesmo sem a antifibo, eu compraria nesse 50 com facilidade, jogo o stop para baixo desse 61.8 e deixo o mercado andar, tá? Mas, se eu quero uma referência adicional, o que eu posso fazer? Olha só essa movimentação, eu tenho um impulso, uma correção. Dessa correção, se eu pego a mínima dessa 45
com a máxima dessa 48 e projeto para baixo, é bem plausível que eu tenha um alvo dessa projeção dando confluência com, vou mudar aqui para amarelo para a gente ver, dando confluência com uma retração de fibo. Olha o primeiro alvo dessa antifibo batendo no 50%. Isso significa que é 100% de certeza que ele vai parar ali? Absolutamente não. Mas é uma referência a mais. É um indício a mais que vai te dar mais confiança para você abrir a sua operação de compra. Poxa vida, WASP, eu não tenho confiança para botar a ordem ali e comprar já no 48. Tudo bem, deixa o 48 bater, espera o 48 fechar. Se ele fechar mostrando sombra, com fraqueza, aí você vem e posiciona a tua compra na mínima da 48. Aí, pum, a 49 acionou. Assim que a 49 acionou, da 49, num horizonte de 10 minutos, meu amigo, o mercado desenvolveu 9,5 pontos em 10 minutos. É mole? Muito simples, tá? Andou basicamente imediatamente. Numa segunda tentativa, a mesma coisa. Tá desconfortável de comprar de novo? Espera a 5,5 chegar perto aqui e vê quando que vai ter fraqueza. Aqui, ó, a 5,6 quase chegou aqui na mínima da 5,5, mas isso aqui é muito normal, que a gente nunca coloca na mínima mesmo. Você coloca sempre meio ponto antes, que senão ele acaba não acionando todos os teus contratos, tá? Quando você opera com um pouquinho mais de contrato já, você tem que colocar meio pontinho antes para garantir que você vai ser executado, tá bom? E aí a 5,6 teria executado. De novo, o horizonte de 10 minutos ele já teria dado 11 pontos. E se eu espero que isso aqui seja um canal amplo de alta, eu comprei aqui. Coloquei meu stop de talvez 6,5 pontos atrás do 61,8. O que eu preciso? Eu preciso de qualquer coisa que seja mais do que 13 pontos. Como eu estou esperando que isso aqui seja um canal amplo de alta, eu espero que o mercado venha minimamente um tique acima dessa máxima, né? Então eu compro aqui, eu estou esperando no mínimo 13 pontos. Aí a gente vem. Vamos encontrar aqui um formato da gente encontrar um alvo acima desse ponto que pague minimamente 13. Tem a 5,8, 5,9. Traço aqui meu espelhamento. Olha o meu primeiro e segundo alvo de fibo. Aqui, ó. Segundo alvo de fibo do espelhamento. Nesse ponto exato, tá? Se eu comprei exatamente aqui, com 6,5 pontos de stop, o que acontece? 6,5 pontos, né, atrás do 61,8 para proteger. Fiz a primeira projeção de espelhamento que deu. Não fiz o pivô, que seria isso aqui. Eu fiz o espelhamento, que seria isso aqui. Beleza? Ele tem que vir acima dessa máxima, minimamente. Acima dessa máxima. E pagar no mínimo 13 pontos. Daqui para cá, ó, até esse segundo alvo de fibo, quanto que deu? 20. Quase 21. 3 para 1 de risco-retorno. Poderia ir muito mais? Poderia, mas bota no bolso, cara. Bota no bolso. Tá? A gente tem uma cultura dentro do universo de trading, que é uma cultura que fala de, poxa vida, você tem que deixar as operações vencedoras correrem, e ele vai correr infinitamente, e os seus trades vão ser trades de 10 para 1, 20 para 1, e não é bem assim que funciona. Tá? Não é bem assim que funciona. A gente tem que entender que quanto maior a relação de risco-retorno que a gente está buscando, isso mexe na nossa probabilidade, né? Você concorda comigo que se eu tenho aqui, ó, 100 pontos de stop, para ele andar 300 pontos de gain, eu tenho X probabilidade, e para ele andar 1000 pontos de gain, eu tenho outro Y probabilidade, a probabilidade já não é a mesma. Então, quando você está buscando relações de risco-retorno muito grandes, saiba, a sua probabilidade toma um golpe com isso. Fechou? Então, foi isso para essa aula, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. De novo, por favor, deixa um like nesse vídeo.
comenta alguma coisa se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, pode comentar também, não tem problema não. E manda esse vídeo para algum amigo seu aí que pode aproveitar essas aulas. Fechou? Valeu, rapaziada. É nóis, tamo junto e até a próxima aula.